E olha só essa, um estudante de medicina veterinária aqui no Brasil foi picado por uma cobra naja, lá no Distrito Federal. Essa espécie é considerada uma das mais venenosas do mundo e, obviamente, não está aqui no Brasil, ou não deveria estar. Para conversar sobre esse tema, a gente chamou o médico veterinário e biólogo Del Nero para entender como esse tipo de animal vem parar primeiro aqui no Brasil e como proceder com esse animal. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu disse, esse animal não era para estar aqui. Que eu saiba, ele é da África, Ásia, me corrija se eu estiver enganado. O que um animal desse fazia aqui no Brasil? O que acontece é o seguinte, realmente esse animal não era para estar no Brasil, esse animal veio introduzido de forma ilegal, infelizmente. Existem, por exemplo, alguns países, como os Estados Unidos, que em alguns estados ela pode ser comercializada de forma legal para se ter como pet, mas lá, aqui no Brasil é proibido. Esse animal não era para estar aqui, veio introduzido ilegalmente, não há produção da antipeçonha para ela, graças aí a um trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido no Instituto Butantan, que esse estudante deu sorte de ter ainda a antipeçonha para que ele possa ser tratado, o soro antiofídico dessa espécie, que no Brasil não é produzido para essa espécie, é produzido para as serpentes que nós temos no Brasil, que são as cascavéis, as jararacas e as surucucus e as corais verdadeiras, mas não para najas. No caso, só para lembrar, esse indivíduo aí, ele apresenta uma característica que ele é um indivíduo amelanístico, não é albino. Ele tem ausência de melanina, então por isso que ele tem essa cor. Normalmente, ela não teria essa cor. É um animal que é um processo de seleção de cativeiro para ter essa cor. Doutor, então, pelo que eu entendi, ele veio de maneira ilegal, esse animal veio de maneira ilegal para o Brasil, e é basicamente como acontece com o mercado negro. Eu estou acostumado a acompanhar informações de nossos animais serem vendidos pelo mercado legal para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Nesse caso, foi o contrário. Esse animal deve ter entrado justamente por um mercado negro. Exatamente. E o detalhe que acontece também é o seguinte, existe permuta entre essas pessoas que fazem esse comércio ilegal. Então, por exemplo, algumas pessoas vêm de fora atrás dos nossos animais peçonhentos e trocam pelos animais peçonhentos que essas pessoas querem ter, acabam fazendo esse negócio ilícito, correto? E altamente perigoso, porque nós estamos falando de uma serpente que não tem no país, não tem próximo às nossas fronteiras, que é uma serpente com uma neurotoxina poderosíssima, e esse rapaz, assim, mesmo ele tomando a antipeçonha, pode acontecer que ele venha a ter sequelas. Nem sei se talvez ele sobreviva ou não. Claro que é um empenho aí da equipe médica, porque independente dele estar totalmente errado, a vida sempre tem que ser preservada, e vão tentar. Mas que fique um alerta aqui a todas as pessoas que gostam de animais, tenha os animais de forma legal, compre aqueles animais que sejam legais, que sejam da nossa fauna, que sejam de criadores comerciais, não adquiram animais ilegais e muito menos animais peçonhentos. Não tem sentido ter um animal desse. Eu estou à frente de um instituto particular, eu tenho animais peçonhentos, sou experiente na área, mas só para você entender, eu não tenho serpentes peçonhentas exóticas, porque é um risco muito grande. Além de o risco para as pessoas, eu imagino que esses animais podem causar um risco para o habitat deles, ou seja, para o habitat aqui brasileiro. Se uma cobra que não é nacional acaba sendo liberada ou perdida aqui no Brasil, isso pode provocar um problema grande aqui no nosso habitat, né? A sua colocação foi, assim, maravilhosa. E olha que você é jornalista, você não é biólogo nem veterinário, mas você tocou num ponto importante. Vamos pensar que hoje, perdão as pessoas que querem alimentar, mas está errado, pardais e pombas foram introduzidos e se tornaram pragas em nosso país. Então você imagina, por exemplo, uma serpente dessa, peçonhenta, e outra, nós tivemos a informação agora há pouco, que a Polícia Ambiental
do Distrito Federal, num trabalho maravilhoso, conseguiu localizar e resgatar a serpente, que foi deixada próximo a um shopping, acondicionada, tudo bem, com segurança, mas poderia ter escapado e poderia estar... Esse rapaz que foi picado, veja bem, eu não quero o mal dele, mas ele tinha algo que era perigoso e ele sofreu essa ação por descuido. Mas imagina ainda se esse animal solto, outra pessoa que nem tem conhecimento, nem saberia. E existe um detalhe, os profissionais da área de saúde nossa, os profissionais que conhecem sobre picadas de animais, estão acostumados com a sintomatologia das nossas serpentes peçonhentas. Eles não é por falta de conhecimento, mas chega alguém picado, inconsciente, por um animal desse, eles não vão saber direito o que fazer, porque nunca vão imaginar que ele foi picado por uma naja. Claro. Então, é um perigo desnecessário. Eu faço um apelo aqui, o pessoal conhece, eu tenho um grande canal no YouTube, tem bastante visualização, e eu falo, pessoal, não tenham isso, por favor, não tenham animais peçonhentos, se você não trabalha no instituto, se você não está amparado pela lei, como pet não é para ter, por favor, parem de querer se mostrar, de querer ter algo mais que alguma outra pessoa, porque isso simplesmente é por mera questão de ostentação. Inclusive há fotos, eu não sei se é desse rapaz, eu não posso afirmar, mas dessa serpente, eles fazendo uma modalidade que eles chamam de hand freeze, ou seja, mão livres, pegando essa serpente nas mãos, sem nenhuma proteção, quer dizer, é um absurdo. Eu não sei se foi o caso que ele foi picado por isso, mas de qualquer forma, pode ser que ele perca a vida ou tenha sequelas. Isso é totalmente desagradável, é totalmente desnecessário e prejudica todos os profissionais sérios e até as pessoas que têm animais de forma legal, de forma correta, dentro da legislação do país. Então, a sua colocação é totalmente pertinente, é um animal que não deveria estar aqui, a não ser, por exemplo, claro, no Instituto Butantan, aqui, que ainda bem que existem alguns exemplares com trabalho de pesquisa lá, feita pela doutora Kathleen, pelo doutor Sávio, que são uma das maiores feras no manejo desses animais aqui no Brasil. E ainda bem que está sendo produzido soro, porque senão esse rapaz estaria fadado aí, eventualmente, à morte. Doutor, obrigado pela participação. Concordo com o seu desabafo. Infelizmente, a gente ainda vê situações como essa, não só com cobra, mas com outros animais. Só pelo prazer de tê-los, animais silvestres em casa, não faça isso. Siga o apelo do nosso doutor Deunero.